Olá, eu me chamo Matheus. Nesse vídeo eu vou estar te ensinando como fazer uma landing page de vendas utilizando o Photoshop juntamente com o Webflow. Se você está chegando agora no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Vamos lá, vamos para nossa tela aqui. Aqui no caso, a gente tem a tela do Webflow. Para a gente começar aqui, eu deixei deslogado para a gente fazer desde o começo. Eu vou colocar aqui em Get Started. Aqui eu vou colocar o e-mail, certo? Para fazer o cadastro. Eu vou definir uma senha. Bom, aqui ele está perguntando qual o seu nome. Aqui eu vou botar o meu nome. Ele está perguntando o que descreve melhor você. Eu vou botar aqui o web design e dar continuar. Aqui ele está perguntando para quem você está construindo o site ou para quê. Eu vou botar aqui clientes como freelancer. Aqui ele pergunta se eu sou familiar com HTML e CSS. Eu vou colocar que sim. E aqui ele está perguntando o que eu vou construir hoje. Eu vou marcar essa opção aqui, Author, e vou clicar em Finish. A gente aguarda aqui o Webflow carregar. Ele vai te dar esse tutorial aqui. Se você quiser seguir o tutorial, você pode. Eu não vou seguir, tá? Exit. Aqui ele vai te dar algumas opções de layout já pronto, que você pode utilizar, mas eu não vou. Eu vou clicar aqui em Blank Site, que é um site em branco, que também é de graça. Aqui você vai dar um nome para o site. Eu defini aqui o tema dessa landing page. Como ela seria algo fictício, eu defini que eu ia usar o Joker do Heath Ledger. Então a gente vai botar como se o Joker estivesse vendendo um curso dele. Eu fiz aqui no Figma, eu fiz aqui um wireframe rapidinho. Coloquei aqui a copy que eu vou utilizar. Depois eu vou disponibilizar esse arquivo do Figma aqui nos comentários. Então quando esse vídeo tiver sido lançado, isso daqui já vai estar nos comentários. Eu defini aqui mais ou menos, eu fiz aqui mais ou menos o wireframe de como eu vou fazer esse site, tá? Essa landing page. E ela vai ficar dessa forma aqui, apenas 3 seções, né? Que vai ser a seção principal, que é a headline. Ela vai apresentar aqui o curso, é a primeira seção. A segunda seção são os módulos, aí eu defini apenas 3 módulos aqui. Essa parte aqui é um CTA, você pode colocar aqui mais um CTA para poder chamar a atenção para a compra do curso. E aqui a bio, que no caso é a bio do Coringa, que eu vou colocar ali, que a gente vai fazer um site do Coringa, certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, aqui o nome do site, eu vou colocar assim. Você pode colocar o site, o nome que você quiser e fazer com a forma que você quiser. Eu vou disponibilizar, depois que eu terminar esse vídeo, todos os assets e coisas que eu usei para fazer esse site, tá? Aqui nós já temos um layout que o Webflow ele te dá já com o body aqui, que é o básico do HTML. Ele não tem praticamente mais nada, certo? E o que a gente vai fazer aqui? De início de tudo, antes de começar a gente trabalhar na nossa landing page no Webflow. Eu cliquei aqui no body, ele abriu essa barra lateral aqui na esquerda, certo? Essa barra lateral são as configurações do nosso body. Então o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu quero que esse site ele seja um site escuro. Assim como eu defini aqui no meu wireframe, ó, eu coloquei uma cor de fundo para o wireframe, que foi esse background aqui, certo? Então eu vou copiar essa cor aqui, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descer essa parte aqui, rolar ela para baixo, e aqui tem aqui, ó, backgrounds, color. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar essa cor aqui do nosso background. Vou colar aqui o código da cor que eu quero. Ó, ele já fez a alteração aqui do background. Essa cor aqui, ela é a cor base que você quiser usar. Eu estou usando essa cor porque o site seja escuro. Subindo mais um pouquinho aqui, você vai ter a opção de fonte. A fonte que eu usei aqui no wireframe foi a Poppins, certo? A fonte que eu usei aqui nesse wireframe foi a Poppins. Então você pode usar essa mesma fonte ou usar uma outra fonte. Então eu vou pesquisar aqui essa fonte. No caso, a fonte Poppins ela não tem aqui
como padrão, ela não vem como padrão no Webflow. Só que você clicando aqui em Add Fonts, ele vai te direcionar aqui para uma outra página. E você pode clicar aqui em Select Google Fonts e pesquisar a fonte que você quiser. Claro, se essa fonte tiver no Google Fonts, aqui ó, Poppins. E aí, uma coisa importante é você selecionar apenas o peso de fonte que você vai usar. Nesse caso eu vou usar a regular, eu vou usar com 700, que é a bold, e talvez eu use essa com 500 ou 600. Eu vou marcar essas duas, porque eu ainda não sei exatamente qual que eu vou usar, ainda vou escolher, e vou clicar aqui em Add Fonte. No seu caso, aconselho sempre você marcar apenas o peso de fonte que você vai usar, certo? Agora aqui, a gente já atualizou, eu vou clicar aqui em Designer novamente. Essa parte aqui que a gente tem aberto, ela vai impedir que a gente faça alterações aqui no outro. Você tem que clicar ali, senão ela não vai atualizar a fonte lá na hora de você fazer o site, tá? Então aqui eu vou fechar essa daqui e vou deixar apenas essa que eu abri agora. Então tá aqui o nosso body com a cor que a gente selecionou lá. Vou clicar nele aqui de novo e agora eu vou descer aqui e vai ter a fonte que a gente adicionou lá, certo? Mas eu vou descer aqui ó, Poppins. Então eu vou definir a Poppins como fonte de qualquer texto que eu coloque dentro do body. A cor também é importante você mudar. No caso, o meu fundo ele está escuro e a cor está escura também. Então, quando eu colocar um texto aqui, ele vai vir da cor escura. Eu já vou colocar ele aqui da cor branca, porque a gente quer esse contraste com fundo, certo? E aqui o peso eu vou deixar 400 mesmo. Então, a princípio aqui, o que eu vou mudar é isso. E aqui o size da fonte, eu gosto de colocar 1 e botar EM, que é o tamanho, geralmente, do navegador da pessoa. Então, se a pessoa tem um texto maior, né, no celular dela, ela definiu que o texto seria maior, provavelmente aqui a nossa fonte vai ficar maior, porque essa pessoa precisa de uma boa leitura e tudo mais. Então, isso daqui vai seguir meio que o padrão da pessoa. O padrão do navegador, que vem com qualquer navegador, é 16 pixels, que no caso 1em seria 16 pixels, certo? Então, você pode converter de EM para pixel, ou então manter em pixels mesmo, mas eu gosto de colocar em EM. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai definir aqui são os elementos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é adicionar a primeira seção. Então, a gente vai clicar aqui em elementos, nesse mais, para a gente adicionar um elemento, e aqui ele tem essas opções aqui de layout. Ele tem o section, que é a seção, o container, que é um container, que ele fica dentro da seção e ele tem um tamanho geralmente um pouco menor, e ele tem essas outras opções aqui de colunas e grids que a gente não vai usar agora. Então, eu vou clicar aqui na minha seção. Então, ele já criou aqui essa seção para mim. Fica aparecendo aqui essas opções de tutorial, eu vou esconder, mas se você quiser manter, tudo bem, certo? Então, aqui está a seção. Dentro dessa seção, eu vou adicionar novamente e vou adicionar um container. Por que eu estou fazendo isso? Porque o container, a seção, ela pega a página inteira. Isso são as boas práticas de HTML, que geralmente é assim que você faz. Então aqui eu adicionei a primeira seção e o container dentro da seção, certo? Clicando aqui no container, ele vai abrir aqui as mesmas configurações que a gente fez lá no nosso body, só que aqui ele já vai vir configurada a tipografia, background não vai ter nenhum e tudo mais. Aqui são os pontos de quebra do Webflow. Então, por exemplo, esse ponto de quebra aqui é o que ele indica, que é o que geralmente as pessoas usam, que é o ponto de quebra de desktop. Eu gosto de adicionar aqui mais um ponto de quebra e colocar esse 1920 pixels. Por quê? Porque ele geralmente é o ponto de quebra que é mais utilizado no desktop, que é aquele monitor maior. Então, se você ver aqui, ó, ele está aqui em 1920 e ele está me mostrando com 49%. Por quê? Porque eu estou fazendo esse vídeo do meu MacBook. E a tela do MacBook ela tem 1280, certo? Aqui, o que você precisa definir? Primeiramente, você pode definir aqui uma altura
e uma largura mínima para essa seção ou para esse container, enfim. O que eu gosto de fazer aqui? Eu não mexo na largura da section, porque eu quero que ela se expanda e diminua conforme o monitor da pessoa. Porém, aqui na altura, eu vou vir aqui nesse daqui que está como base breakpoint, porque ele geralmente vai ser o ponto base do que a gente está fazendo. E aqui a altura eu vou definir 800 da section. Quando eu boto 800 e dou Enter, ele define automaticamente que é em pixels, porque eu defini 800 pixels. Claro, isso daqui vai variar de acordo com o tamanho da sua seção. Eu defini 800 pixels porque geralmente é o que eu uso nas minhas landing pages, mas você pode definir o que quiser. Aqui, o container, ele ficou aqui pequeno ainda, porque ele não tem elemento nenhum. Então a gente não vai mexer no container agora. Porém, aqui a largura máxima desse container eu gosto de definir 1140. Por que eu boto 1140? Porque geralmente esse é o tamanho padrão de algumas telas menores de notebook, e também é um tamanho que eu acho que fica bom para fazer a landing page. Porque quando você está vendo num notebook, por exemplo, se você colocar 1280, que geralmente é o que as pessoas usam, ele fica muito grande, muito absurdo na tela e eu não gosto. Eu prefiro colocar 1140. Só que se você preferir, você pode trabalhar com 1280 também. Eu vou apertar Enter aqui para ele definir essa largura. E aqui, nesse Canvas Size aqui, eu vou aumentar ele um pouquinho. Eu vou botar 1920 para a gente poder ver. Você pode selecionar aqui o breakpoint, ele vai atualizar automaticamente, porque eu mudei aqui para 1920. Só que, por exemplo, se eu colocar 1280, opa, foi errado, eu vou colocar aqui 1280, ele vai voltar aqui para o base, porque ele é menor do que o 1920. E aí você vai conseguir observar como isso daqui vai ficar. Com 1140 ele vai ficar dessa forma. E é nisso que a gente vai trabalhar. Eu vou deixar aqui em 1280 para eu poder ter uma visão um pouco melhor disso daqui, certo? Então vamos lá. Após a gente ter feito isso, você precisa definir aqui o primeiro background da sessão. Só que a gente ainda não fez esse background. Então eu vou começar a fazer esse background aqui. Eu vou fazer aqui no vídeo mesmo. Esse vídeo ele pode se estender um pouquinho, mas não tem problema, porque aqui a gente vai ensinar do zero a fazer essa landing page, tá? Então aqui eu vou abrir meu Photoshop, vou selecionar a largura. Eu gosto de colocar 1920, só que você pode selecionar uma largura um pouco maior ou menor, aí vai depender do seu projeto. Eu sempre coloco 1920 ou 2540, que é a largura para widescreen, certo? 1920, marco a altura aqui 800, que foi o que a gente definiu lá na seção, e a resolução eu deixo em 72. Então, aqui, criando o nosso documento, a gente tem o que seria aqui o nosso background, certo? Eu separei aqui algumas imagens para fazer esse background, tanto da primeira sessão quanto da segunda sessão, e eu vou disponibilizar também esses assets lá no comentário. Você pode clicar lá no comentário e acessar para poder baixar esses assets aqui, tá? Então aqui eu separei algumas cidades aqui, eu baixei essa cidade aqui, baixei essas duas imagens de Gotham. Eu vou tentar usar essa imagem aqui e vou ver como que ele vai ficar no meu layout. Se eu estiver gostando, eu continuo. Então vou arrastar ela para cá. Não tem problema você esticar aqui um pouco, porque nesse caso aqui eu vou jogar um blur aqui nessa imagem, então acredito que não vai ter problema. Eu quero que fique aparecendo aqui esse símbolo do Batman, então eu vou descer aqui um pouquinho. Apesar de que com blur eu não sei se ele vai aparecer, né? Mas tudo bem. E aqui tem algumas imagens aqui que eu separei também do Coringa, né? Eu acredito que eu vou usar esse daqui. Antes de eu começar a posicionar aqui os elementos na tela, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em visualizar, eu vou clicar aqui em novo layout de guias. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar 12 colunas, ele vai vir assim, o seu provavelmente, né? Ele vai vir assim. Eu vou selecionar aqui colunas, vou colocar 12
Medianis é essa margem que ele vai ter aqui no meio. Então eu vou deixar 16, que é o que geralmente eu uso. Mas você pode usar aqui qualquer múltiplo de 4 é legal. Mas eu vou deixar dessa forma, porque 16 eu acho que é uma boa largura aí para esse gutter aqui do meio. Aqui em margem, eu vou selecionar, vou colocar 390 à esquerda, 390 à direita, porque eu estou usando 1140 no meu layout, né? Como eu disse. Mas se você preferir, você quiser usar 1280, aí você troca aqui e aqui para 320, ele vai ficar com a largura certinha do tamanho de 1280. Então, ó, se eu pegar daqui para cá, ó, se você olhar aqui na largura ali, né, ó, que o Photoshop está me mostrando, você vai ver que tem ali, ó, 1140, tá? Que é o que eu uso, certo? Para eu não poder ficar arrastando essas guias aqui, eu costumo bloquear as guias aqui, tá? Então aqui, ó, eu não vou conseguir arrastar a guia, ele vai arrastar o background, certo? E aí agora sim, o que a gente vai fazer? Bom, aqui eu vou definir a cor do background. Eu vou colocar essa mesma cor que eu coloquei no body. Então eu vou vir aqui, você não vai conseguir clicar no body, o que você faz? Você clica aqui nessa opção em Navigator. Ele vai abrir essa opção aqui para você, é como se fossem as camadas da sua página. Eu vou clicar aqui no body, aí eu vou conseguir copiar aqui agora o nosso background, tá? Então vamos lá, vou voltar no Photoshop. Vou clicar aqui nessa bolinha, vou botar cor sólida e vou colocar a cor que a gente selecionou lá. Agora, por exemplo, se eu clicar aqui para esconder a camada, você vai ver que ele está na cor que a gente selecionou. Vamos lá, vou arrastar agora alguma imagem do Joker, só que essa imagem do Coringa aqui, ela está com fundo. Todas as imagens, elas estão com fundo. Eu selecionei algumas imagens aqui e vou ver qual fica melhor, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou vir aqui e vou abrir aqui o PicWish. O PicWish, ele é um site gratuito para você remover fundo, caso você não tenha o Remove BG. Eu vou usar esse daqui mesmo, porque o objetivo desse tutorial é fazer uma landing page gratuita, tá? A gente vai utilizar apenas materiais gratuitos. Então, eu vou clicar aqui em todos os arquivos. Vou procurar aqui uma foto. Eu vou tentar com talvez essa foto aqui. Deixa eu ver. Essa daqui. Então eu tô abrindo aqui a minha foto aqui no. Tô abrindo a minha foto aqui no Remove PG, que é essa foto aqui, que vai ser a foto principal do especialista que a gente vai usar nessa landing page logo na primeira sessão, certo? Então ele está carregando aqui, a gente aguarda e ele vai remover esse fundo pra gente. Ele removeu aqui o fundo, ficou certinho. Eu vou clicar aqui em Download Image. Ele vai fazer aqui o download. Ele já baixou aqui a imagem, tá? Então eu vou abrir aqui a pasta onde está essa imagem. Vou abrir aqui o Photoshop. E vou arrastar isso daqui para cá. Certo? Então a imagem já está aqui, eu não vou mexer em tamanho agora. Ela já vai vir como objeto inteligente e tudo mais, então eu vou deixar ela aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no nosso wireframe que a gente criou antes. É legal você criar um wireframe antes, porque você tem essa opção. Você pode vir aqui no wireframe para poder você selecionar isso daqui, ó. Eu vou agrupar isso daqui, apertando Ctrl G. Aí eu vou vir aqui em Export e vou selecionar aqui PNG mesmo. E vou exportar esse grupo aqui como PNG. Então aqui eu vou clicar no tutorial, que foi a página que eu selecionei, e vou botar aqui Copy, primeira sessão. Vou deixar assim para a gente saber o que é. Então pronto, eu já exportei, eu vou voltar aqui e aqui vai estar novamente a nossa cópia aqui, ó. Eu vou arrastar ela para cá. Então já vai estar do tamanho certinho. O que eu vou fazer? Vou colar ela aqui nessa linha. Aí eu vou selecionar aqui o nosso Coringa. Deixa eu mudar o nome isso daqui. Eu gosto de mudar o nome das camadas para ficar mais fácil depois de eu saber com o que eu estou mexendo, certo? Aqui eu vou reduzir um pouco o tamanho dessa foto, que eu estou achando ela muito grande, certo? Aqui
se você fizer uma contagem, aqui de colunas, eu selecionei 12 colunas. Então aqui eu estou usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas praticamente. Então vai sobrar 6 colunas aqui. Eu gosto de deixar o especialista em 5 colunas, ou então deixar só um pouquinho sobrando aqui, do jeito que está mesmo, para cá, para outra coluna, certo? Aqui, no caso, como essa imagem está cortada, eu vou clicar aqui nessa bolinha de máscara, ele vai criar aqui uma máscara em branco, e aí eu vou clicar aqui, selecionar esse redondo macio mesmo, aumentar o tamanho, e vou pintar de preto aqui nessa parte. Isso daqui vai fazer com que suma a parte de baixo, e se eu pintar de branco, ele volta. Então aqui eu vou pintar de preto mesmo. Se você estiver se atrapalhando com essas colunas aqui, você pode fazer um grid. Deixa eu ocultar essas camadas aqui e te mostro como fazer esse grid. Então vamos lá. Eu selecionei aqui a ferramenta de retângulo, vou tirar o traçado e vou colocar essa cor vermelha aqui só para a gente ter de exemplo. Então eu vou clicar aqui, ele vai perguntar qual a largura. Se você estiver usando 1140, que foi o que eu te passei, a largura vai ser de 80 pixels por coluna, tá? E aí, se você não estiver usando, você pode, ao invés de clicar, você segura aqui, ó, e arrasta do tamanho da sua coluna aqui. Você clica, você pode aproximar bem aqui da coluna, e aí você clica certinho aqui na linha, e aí você pode arrastar. Como eu disse aqui, eu sei que vai ser 80 pixels, aqui está dando 81, mas eu sei que é 80. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou selecionar 80 pixels, a altura eu posso colocar 800, porque é o tamanho da nossa altura aqui total, e vou clicar aqui na opção de OK. Então ele criou aqui, ó, essa barrinha aqui para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa barra, vou colar ela aqui, ó, no grid, certo? E aí eu vou dar Ctrl J para poder duplicar, arrastar ela aqui para o lado. Então eu deixei ela aqui, ó, colada novamente. Você pode aproximar bastante aqui para você colar certinho aqui, tá? Então eu vou colar dessa forma. Aqui você pode fazer a mesma coisa se quiser, mas aqui já está certo. Então ele vai ficar dessa forma. Agora eu posso selecionar essas duas e duplicar as duas. E aí você vai fazendo isso até você completar lá no final. Eu vou ver se eu deixo esse grid aqui também para download aí certinho, para você não precisar ficar fazendo isso daqui. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui, duplicar, fazer isso aqui rapidinho, vamos lá. Pronto, aqui a gente já vai ter as 12 colunas. Para isso daqui não ficar dessa forma bagunçado, eu vou clicar aqui, cliquei aqui na de cima, cliquei segurando o Shift aqui na de baixo para ele selecionar todas juntas, vou agrupar aqui e vou colocar como grid. Dessa forma, consigo mudar a opacidade aqui de todo mundo junto. Isso daqui vai me atrapalhar menos do que essas linhas guias aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou vir aqui em visualizar, vou clicar aqui em apagar guias, pronto. Agora tem um grid aqui bonitinho. Se você quiser, você pode fazer da seguinte forma. Só para você poder se situar aqui com o grid, você vem aqui em novo layout de guias, coloca 2 colunas apenas, remove aqui essa parte, coloca aqui a largura de 1140. Desculpa, você coloca aqui 1140, vai ficar aqui 2 linhazinhas aqui, essas daqui do final, se você quiser, você pode até remover. Eu vou clicar aqui no bloquear guias para soltar e vou remover aqui. Pronto, aí ficou 2 linhazinhas aqui, vai ficar melhor para você se guiar, tá bom? Então, eu vou vir aqui nessa camada e vou bloquear ela, vou jogar ela para cima aqui para eu não ficar mexendo nela, certo? Mesma coisa aqui com a guia, eu vou bloquear também. Então, dessa forma aqui, eu vou voltar aqui o nosso background e tudo mais, aí ficou um pouco melhor para eu ver. Se você achar que ainda está ruim, você pode diminuir mais a opacidade, aumentar, mudar a cor, se você quiser, você pode vir aqui, ó,
opção de mesclagem, sobreposição de cor, e aí você muda a cor de todas elas juntas. Por exemplo, eu posso botar branco, olha lá, ele mudou a cor normalmente de de todo o nosso grid, certo? Então vou deixar esse vermelho mesmo, que é só para eu ter uma base, tá? Eu vou bloquear ele aqui de novo. Então vamos lá. Esse grid aqui depois eu vou exportar ele e vou deixar ele disponível para download aí também. Eu já coloquei aqui o meu especialista, só que ele não está conversando com o fundo. Se você desmarcar aqui o grid, ó, ele não está conversando com o fundo. Isso daqui, como está branco, não está também mesclando muito bem com o fundo, não está dando contraste. Então o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, eu vou vir aqui no background, vou adicionar um filtro nele de desfoque gaussiano. Esse filtro aqui, ele vai dar profundidade para o nosso personagem, entendeu? Então, aqui você pode selecionar o que quiser. Eu vou selecionar aqui, eu achei que aqui ficou bom. Então, ó, só de você colocar um blur aqui, você já vê que ele deu uma melhorada aqui, já está legível isso daqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou criar outra cor sólida por cima. Pode ser preto mesmo, ou você pode selecionar essa mesma cor aqui. Colocar essa mesma cor aqui para a gente não ter confusão. Então vamos lá, selecionei a mesma cor. E aqui você pode ou mudar o modo de mesclagem, ou você pode diminuir aqui a opacidade. Eu vou diminuir aqui a opacidade, porque eu só quero que ele escureça um pouco mais a nossa imagem, tá? Para você fazer uma mescla legal com o segundo background, né, que vai vir aqui da segunda seção, e eu vou manter ele como cor, para o nosso landing page não ficar muito pesada, eu vou selecionar aqui, criar uma máscara, selecionar o pincel, vou deixar esse redondo macio mesmo, e segurando o Shift, eu vou clicar aqui, segurar o Shift e arrastando ele aqui para ele fazer uma mesclagem com esse background mais cinza, certo? Então, se você observar, ó, ele ficou uma passagem aqui do background que a gente tinha para o background cinza. Tá? Isso daqui é opcional, se você quiser deixar sem também, ó, ele vai ficar assim e ele vai ter uma passagem reta para o outro, mas eu vou deixar com, tá? Aqui o Coringa, eu tô vendo que ele ainda tem aqui alguns traços, ainda tá meio reto, então eu vou pegar esse de novo pincel, aumentar o tamanho e vou passar aqui embaixo para ele ocultar mais. Ó, agora eu já gosto mais disso daqui assim. Bom, a nossa cor aqui principal vai ser esse verde aqui que eu selecionei. E o nosso Coringa aqui, ele tá um pouco escuro e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir em filtro e selecionar aqui o filtro do Camera Raw. Esse filtro do Camera Raw, você vai poder... Opa, tem que selecionar aqui o Coringa, burro, não a máscara. Então você fica atento a isso. Aqui tem a máscara e aqui tem o Coringa. Eu selecionei o Coringa agora. Vou clicar aqui em filtro do Camera Raw. E aqui você pode colorir e mudar a temperatura. Eu posso deixar ele mais quente. No caso, como a nossa página aqui ela é escura, eu vou deixar ele um pouco mais frio mesmo. Deixar do jeito que estava. E aqui você pode dar uma colorida aqui. Eu vou deixar ele um pouco mais verde. Tá vendo? Sim, ele ficou um pouco mais verde. Aqui eu posso aumentar a exposição para ele ficar um pouco mais aparente. E assim tá bom. Eu já gosto assim. Ó, ele ficou um pouco mais verde. Aqui eu separei essa imagem aqui, eu vou jogar ela aqui. Essa imagem, esse haha aqui do Coringa, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar ela aqui, vou mudar aqui o tamanho mais ou menos. E eu vou jogar ela só no background aqui, porque eu não quero que ela fique na frente do Coringa. Então eu vou jogar ela só no background aqui, ó. Só por cima, né, do background. Aqui o modo de mesclagem, você pode mudar o que você quiser. Antes disso, eu vou mudar a cor desse haha, porque como a nossa página é verde, eu vou deixar ele verde. Eu vou fazer isso clicando aqui, opções de mesclagem, sobreposição de cor, selecionar aqui o modo de mesclagem cor, e vou selecionar aqui a cor do verde que eu quero. Vou selecionar esse verde aqui, ó. Só cliquei aqui e ele selecionou. Então, olha só, já ficou legal, ó. Aqui, você tem que fazer o seguinte, você tem que clicar nessa camada
e você vai clicar em rasterizar a camada e depois vai vir clicar na camada novamente e converter em objeto inteligente. Dessa forma, você transformou essa camada aqui em verde definitivamente, tá? Então eu vou vir aqui novamente, clicar nela. Se você não fizer isso, nessa parte aqui, ela não vai mesclar legal com o fundo. Eu vou clicar divisão aqui para ele tirar esse preto, olha só, que legal. Agora eu vou diminuir a opacidade, se você quiser. Aqui eu estou observando que ela está faltando um pedaço aqui, então eu vou aumentar aqui o tamanho. Vou aumentar aqui o tamanho para ela poder pegar todo o nosso background. Você pode fazer dessa forma que eu fiz, você diminui a opacidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou criar uma máscara, que é para a gente apagar ocultar algumas partes que eu não quero que ele fique pegando nisso daqui tudo. Eu vou selecionar aqui, eu vou clicar essa ferramenta aqui de degradê. Aqui na ferramenta de degradê, você seleciona essa daqui primeiro, que é preto e branco. Se a sua paleta aqui de cores aqui do Photoshop tiver preto e branco, tá? Eu vou salvar. Aqui eu vou selecionar essa segunda opção. E ó, eu consigo ocultar. Isso aqui tá torto, gente. Pronto, agora sim. Fica pequeno, na verdade. Vou aumentar aqui o tamanho novamente. Eu sempre marco essa opção aqui para ele poder aumentar o tamanho proporcionalmente. Pronto, agora sim. Agora ele está certinho no centro. Aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no nosso gradiente, selecionar essa daqui. Aqui, eu vou marcar essa opção de reverter, para ele ficar o branco para fora e o preto para dentro. Aqui, eu posso selecionar, puxar aqui uma guia para centralizar. Ele vai travar. Quando você estiver passando aqui o mouse e ele deixar o meio, ele trava, ó. Travou aqui. E aqui é o nosso meio. E aqui é a mesma coisa. Se você puxar essa guia para cá e achar o meio aqui, ele vai travar. Então, por exemplo, o meio é mais ou menos aqui. Ó. O meio é aqui. Ele define que o nosso meio é mais ou menos aqui. Então, eu vou selecionar do meio, segurando o Shift para essa linha aqui ela ficar reta. Se eu segurar o Shift para cá, ela vai ficar reta para cá, ó. Se eu segurar o Shift aqui no meio, ela vai descendo para cá. Então aqui você pode controlar, você pode diminuir aqui o zoom e controlar esse haha que está aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui novamente o meio, segurar o Shift. Selecionar aqui o Shift e vou descendo, ó. Então aqui eu ainda não estou achando que ele está aparecendo, eu queria que ele aparecesse mais para cá. Ou você pode fazer assim, dessa forma que eu estou fazendo, ou apagar com o pincel também dá. Mas eu vou fazer assim mesmo. Então eu vou descer ele mais ou menos até aqui. Tá, eu cheguei nesse resultado aqui, eu vou deixar assim, porque assim já está do meu agrado, certo? Ó, se eu der um zoom aqui, eu consigo ver esse haha e ele está sumindo para cá. Então eu vou diminuir mais um pouquinho a opacidade, que eu só quero que ele fique mais ou menos ali. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa camada e vou jogar ela por cima. Por quê? Porque eu quero que ela fique aqui por cima dessa parte aqui da roupa do Coringa, que eu acho que vai ficar legal. Eu vou aumentar também um pouquinho a opacidade dela. Ela tá na mesma direção da outra, então ela vai meio que mesclar as duas. E aí o que eu vou fazer? Vou excluir aqui essa máscara, eu vou criar de novo outra máscara, segurando o Alt, que ela já vai vir preta, tá? E aí aqui eu vou selecionar a ferramenta de pincel, colocar na cor branca, aqui eu vou diminuir um pouco o tamanho, e aí eu vou acender ela mais ou menos aqui, assim, ó, para ficar meio que por cima da roupa do Coringa ali, certo? Então, ó, isso daqui deu uma mesclada com o fundo no especialista, que é o Coringa, né? E eu já gosto assim, tá? Aqui você também, se quiser, eu vou adicionar uma... Como eu tô na máscara aqui, ele ficou preto ali, então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso daqui como background, como é o background, eu vou selecionar isso aqui tudo e botar dentro de uma pasta escrita BG aqui pra gente poder, se quiser, ocultar o background inteiro. Essa opção aqui do haha, eu vou deixar como especialista aqui. A opção do haha e do Coringa, né? Sim, a gente tem um controle de tudo quando a gente move. Bom, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma luz aqui.
a luz da imagem ela está vindo daqui para cá. Então o ideal é você adicionar a luz aqui, porque se você adicionar a luz aqui, que é onde está o ponto de sombra, não vai fazer muito sentido. Então eu vou clicar aqui, selecionar aqui esse verde novamente, ou você pode selecionar um verde mais claro se você quiser. Eu vou clicar aqui acima dele aqui, do Coringa, essa camada aqui, que é uma camada toda que eu já tinha feito. Então vou selecionar essa camada aqui e vou colocar o nome de luz. Vou aumentar o tamanho bastante, não tanto, né? Então, ó, desse tamanho aqui para mim tá legal. Vou diminuir o zoom, vou adicionar essa luz mais ou menos aqui. Então, ó, você vê que a luz ela já tá vindo daqui para cá. Isso já vai dar um destaque aqui no nosso... Vai aparecer mesmo uma luz. Então, o que a gente faz? Aqui em normal, eu vou mudar para sobreposição linear. Então, ele vai aparecer mais uma luz fazendo assim. Se você quiser, você pode deixar no normal ou então selecionar aqui o que melhor te agradar. Tem aqui o clarear, tem o divisão, tem a opção de luz mesmo aqui, a luz indireta, a luz direta. Só que essas opções aqui de luz direta, luz indireta, eu prefiro usar direto aqui no personagem. Eu vou deixar aqui em sobreposição linear. E aí o que eu vou fazer? Aqui, eu vou clicar aqui sobre o especialista, que no caso seria o Coringa. Vou criar uma nova camada acima dele, segurando o Alt entre as duas camadas aqui, clicando aqui, vai ser a luz no personagem. Então, o que eu vou fazer? Vou diminuir aqui o tamanho. E aí, se eu vier aqui, adicionando luz aqui, ó, você vê que ele está ficando ali no personagem já, tá vendo? Então, eu vou adicionar essa luz aqui, mais ou menos, para ele pegar aqui no Coringa. Você pode fazer isso daqui melhor, mas como isso daqui é um tutorial rápido, eu estou fazendo isso daqui rápido mesmo, porque não precisa ser tão bom assim, já que a gente não está fazendo isso de verdade, né? A gente só está fazendo aqui pro tutorial e quanto mais rápido, melhor. Aqui eu selecionei aqui, ó, luz direta, tá vendo que já deu uma diferença? Eu não gostei dessa luz aqui na mão, você pode testar outros métodos de mesclagem, eu vou deixar assim mesmo. Eu vou apagar essa luz daqui da mão dele, vou deixar assim, como luz direta. E vou apagar um pouquinho dessa luz aqui no cabelo, que o cabelo dele já é verde, ficou muito verde. Então, eu já gosto assim, pra mim tá legal. Se você quiser ainda clicar no Coringa e apagar um pouquinho aqui essas laterais, você pode, para dar um efeito melhor, enfim. Eu vou deixar mais ou menos assim. Fechou. Então a gente deixou aqui o nosso Coringa. Então a primeira sessão está praticamente feita, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou remover aqui a cópia. A cópia ela ia ficar mais ou menos aqui mesmo, onde ela está. Eu gosto de deixar aqui o primeiro título, mais ou menos na linha do olho, do nariz aqui do especialista. E o tamanho do especialista você define mais ou menos com o tamanho do nosso grid, como eu disse, dentro de 6 a 5 colunas aqui do grid, certo? Então eu vou ocultar aqui o grid, vou ocultar aqui a seção. Eu já estou satisfeito aqui com esse background. Eu vou vir aqui em arquivo, exportar, salvar para o web. Então aqui você vai cair dessa forma aqui. Aqui a predefinição não está nenhuma, ou vai estar sem nome, enfim. Você vai clicar aqui e selecionar PNG 24, ou aqui mesmo direto você seleciona PNG 24. Desculpa, gente, estou confundindo. Você vai selecionar aqui JPG alto. O JPEG ele é mais leve, tá? Então seleciona aqui JPEG alto, aqui você pode aumentar a qualidade. Não precisa botar 100% de qualidade, porque não faz muita diferença, tá? Eu gosto de colocar aqui entre 75, 80, mas isso vai depender aí, ó. Aqui, se você ver, tá com uma qualidade bem ok. Você pode, se você quiser, recortar melhor aqui esse cabelo do Coringa, que tá preto e tudo mais, mas esse não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo não é fazer backgrounds, e sim a landing page. Estou fazendo esse background aqui, é um a mais aqui, só para você entender mais ou menos como funciona. Então eu vou clicar aqui em salvar, selecionar a nossa pasta aqui,
eu vou salvar como BG1, você pode botar o nome que você quiser. Eu vou salvar como BG1. Então pronto, aqui a gente tem o nosso background. Eu vou voltar aqui no Webflow, tá? Tentar agilizar essa aula aqui. Qualquer coisa eu coloco duas partes dela para ficar melhor para você assistir e também pro YouTube. Então aqui você vai ter aqui a sua página. Eu selecionei aqui o body para pegar a cor. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa barrinha de novo, que é um navegador, e vou selecionar a section. Por que está selecionando a section e não um container? Justamente porque a section ela expande com o tamanho da tela, como eu te expliquei. Então eu vou clicar aqui a section. Aqui tem imagem e gradiente, né, no background. Eu vou selecionar esse maisinho aqui. E agora ele já ficou assim, ó. Ele abriu essa parte pra gente. E aqui eu vou clicar em Choose Image. Aqui nessa parte de Choose Image, eu vou arrastar a nossa imagem para cá ou clicar aqui no Upload. Eu vou então selecionar aqui o nosso BG, que foi esse daqui. Eu vou arrastar ele para cá, certo? Pronto. O nosso background, então, ele já está aqui. E quando você arrasta, geralmente ele já aplica aqui o background. Eu vou aumentar aqui novamente. Ó. Então, o nosso background já está aqui. Como o tamanho do background, ele geralmente é 1920 por 1080, em tela menores ele não vai ficar centralizado. Então, o que você faz? Aqui tem a posição do background. Sempre seleciona essa parte aqui para mudar o tamanho do background. Você sempre seleciona aqui a opção base, tá? Porque senão o tamanho ele vai ficar diferente. Então você vai deixar aqui em alto e alto para ele poder alargar tudo, o máximo do tamanho. E aí você seleciona aqui, ó, essa bolinha aqui. Ele vai centralizar aqui, vai ficar o nosso Coringa aqui, junto com a nossa cópia aqui. Só que o tamanho que a gente fez é 1140. Então, no 1140, as pessoas vão ver dessa forma. Se você quiser adicionar linhas guias, você pode, mas eu não vou adicionar, não. Vou deixar assim mesmo, tá? Então, aqui, basicamente é isso. É a única coisa que você tem que fazer. Agora a gente vai partir aqui para essa opção da section, tá? Então, aqui na opção da section, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui a nossa copy aqui dentro. Então, eu vou vir aqui no mais. O primeiro de tudo é o nosso logo. Então, eu separei um logo aqui que eu baixei aí da internet mesmo do Coringa. Eu vou vir aqui nesse logo e só vou mudar a cor dele no Photoshop para branco. Então, eu vou vir aqui no logo. Opções de mesclagem, sobreposição de cor. Eu posso mudar até para verde, talvez. Não, mas aí para verde vai ficar muita coisa verde. Tá bom, vou deixar ele branco mesmo. Vou rasterizar isso aqui e vou salvar. Existem formas melhores de você fazer isso, mas eu vou fazer dessa forma para ser mais rápido, tá? Então, vou voltar aqui no Webflow. Aí aqui você vai ter, quando você clica aqui no mais para adicionar elementos, você vai ter vários elementos. O elemento que a gente está procurando aqui, nesse caso, é a imagem, que é para a gente poder adicionar o nosso logo. A gente seleciona aqui a imagem e arrasta o logo para cá para dentro. Ou você clica aqui e envia, né? Tá, aqui a nossa imagem já foi substituída, não? Clicar aqui a imagem novamente, pronto. Então aqui, ó, essa imagem ela tá muito grande, então ela pegou aqui um tamanho absurdo. Aqui no Figma eu defini que esse logo ali teria mais ou menos 199, 200 pixels. Então eu vou vir aqui em pixels e vou colocar 200. E ó, ele já ficou pequenininho aqui, já ficou bem melhor do que estava. Aqui o tamanho eu deixei em alto mesmo, para ele poder se adequar ali ao tamanho do container, tá? O nosso container aqui, como ele tem 1140, que foi o que a gente definiu de largura máxima para ele, se você quiser, ao invés de colocar um container, você pode colocar uma div, colocar isso daqui aqui. Inclusive, eu acho que fica até melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, eu vou clicar aqui no Navigator, selecionar aqui e vou arrastar essa imagem aqui para a seção para eu poder excluir esse container aqui. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui e aperto Delete.
excluir o container. E agora eu faço o seguinte, eu vou vir aqui, e ao invés de adicionar um container, eu vou adicionar um div aqui, ó, div block. Dessa forma vai ficar mais fácil da gente definir o tamanho fixo. A gente define aqui o new width, eu boto 1140, que é a mesma coisa que a gente tinha definido lá. Então pronto. Aqui ele ficou 1140 e a largura aqui ele ficou do tamanho certo. Então a gente vai pegar isso daqui e vai arrastar para cá para dentro da div. Deixa eu ver se foi. Clicar aqui no Navigator, não foi, eu arrasto aqui manualmente aqui, ó. Pronto, já foi. Então aqui, além do logo, eu vou ter que adicionar o título. Então eu vou descer aqui, heading, vou adicionar heading aqui, que é o título. Aqui, o primeiro título sempre deixa H1 mesmo, que é melhor, tá? Tanto para SEO quanto para agilizar aí seu trabalho. Então eu vou vir aqui, vou copiar a copy, vou jogar aqui, ó. Vira o vilão mais temido de Gotham. Agora aqui a gente tem um problema. Isso daqui tá vindo daqui para cá. E aqui ele tá aqui no nosso wireframe. A gente quebrou ele aqui no mais. Você pode vir aqui e dar um Enter. Ele vai quebrar. É a forma mais fácil. Ou você pode aqui no widget, o tamanho dele eu vou deixar em 50% do tamanho da div, ou seja, ele diminuiu aqui para 50%. Você pode fazer dessa forma, ou nesse caso aqui eu posso deixar com 30, por exemplo, 40. E aí você pode ir testando para ver como que ele vai se comportar. Aqui tá em tudo maiúsculo, mas aqui ficou tudo assim, ó, pequeno. Então eu vou só escrever aqui tudo maiúsculo. Você pode também vir aqui nas opções de texto e selecionar aqui nessas opções de decoração, ó, More Type Options, e mudar isso aqui, ó, capitalizar a fonte. Mas eu não gosto de fazer dessa forma, eu prefiro vir aqui e escrever mesmo. Então vire o vilão mais temido de Gotham. Então aqui a gente já tem a nossa headline, certo? Eu vou clicar aqui novamente no mais. E agora, ao invés de adicionar uma heading, eu vou adicionar um parágrafo. Então aqui novamente a gente tem aqui o parágrafo. A gente vai deixar ele com tamanho de 40%, que é a mesma coisa que a gente colocou ali no título, para ele acompanhar aqui mais ou menos o tamanho do título. Vou dar Enter. Então, o parágrafo ficou aqui certinho. Eu vou vir aqui e copiar aqui a copy da sub-headline aqui, tá? Então, pronto. Agora falta o que? O botão. Então a gente vai vir aqui novamente no mais. Você pode fazer o botão de duas formas. Ou você cria outra div aqui e faz o botão, mas a gente vai aqui pelo mais fácil, que é só clicando aqui em botão, ele já vai abrir aqui um botão para você. Aqui você pode mudar o URL do botão, que no caso vai ser só URL de vendas, tá? E aqui o tamanho dele eu vou deixar em 40%, que é para ele poder alargar ali até o tamanho da div inteira aqui, pegar essa parte inteira. Ou você pode deixar menor. Eu vou deixar dessa forma mesmo. Vou mudar o título do botão. Então vou vir aqui, quero ser um vilão. Aqui. E mudar o título, pronto. Aqui, da mesma forma, ele está tudo maiúsculo. E aqui ele ficou minúsculo. Então, só para te exemplificar o que eu havia falado da capitalização, você pode vir aqui em More Type Options, clicar aqui para ele abrir aqui mais opções e selecionar essa parte aqui, ó, vai ficar tudo capitalizado lá bonitinho. O alinhamento aqui no botão, eu gosto de selecionar no centro, porque ele vai esticar do tamanho do botão. E eu vou aumentar aqui o botão conforme o tamanho que eu quero, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e aumentar um pouco a altura desse botão, por exemplo, 60 pixels, ele vai ficar um pouco grande. Na verdade, não vou mexer nisso não. Vamos só no mais fácil aqui. A gente vai aqui no padding do botão
Aqui tá, o padrão é 9. Eu vou colocar aqui 15, 16. Vou colocar 16, ó. Então 16 em cima, 16 embaixo. E aí vai ficar certinho, o texto vai ficar centralizado e ficou mais bonitinho, tá? Aqui, se você observar aqui nesse botão que eu fiz, aproximando aqui, ó, ele tem uma borda arredondadinha com 5 de arredondamento, tá? Foi o que eu coloquei. Então eu vou clicar aqui. Aqui tem a opção de bordas. Eu vou botar aqui 5. Foi o que eu botei lá. Ele ficou mais ou menos. Você pode botar em porcentagem também se você quiser. Enfim, eu vou deixar em pixels mesmo, porque em porcentagem ele faz um tipo de arredondamento um pouco diferente. Só que eu vou aumentar aqui um pouquinho, que eu tô achando muito 5, muito pouco. Botei 10. Pronto. Então, lá, ele ficou dessa forma. Aqui você pode fazer o seguinte: você pode clicar aqui na opção Bottom, que foi para a gente poder fazer essa linhazinha branca. Vou selecionar essa parte sólida aqui. Vou colocar 2 pixels, que foi o que eu coloquei lá, e vou colocar na cor branca. Então, olha lá, ele já fez o nosso botão aqui do jeito que a gente queria, tá? E aí, agora a gente precisa centralizar essa div aqui. Como que a gente faz isso, né? A gente vai vir aqui no Navigator, selecionar a section, ou você clica na section, enfim. Você vai vir aqui e selecionar essa opção aqui, ó. Selecionando essa opção, ele vai definir aqui a direção que você quer posicionar os elementos. Eu posso alinhar aqui ao centro, tá? Ou uma outra forma de você fazer isso, deixando do modo que está mesmo e adicionando aqui um padding em cima, que ele também vai descer ali, ó. Então a gente definiu esse texto aqui mais ou menos aqui. Deixa eu ocultar aqui. A gente pode definir o texto mais ou menos aqui, ou um pouco mais para baixo. E o que acontece? Aqui dentro dessa div, ele automaticamente tem um padzinho entre os elementos aqui. Clicando aqui na heading, ele tem aqui a margem top e a margem do bot. Eu posso botar aqui 0 e ele vai colar mais ali no logo. O que eu vou deixar assim mesmo. Então pronto, aqui, na verdade eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vou botar aqui para baixo aqui 20, tá? E aqui a mesma coisa nesse texto aqui. Eu vou botar 20 aqui de margem também, para ele poder ficar um gap maior entre o botão e o negócio. E aqui eu vou mudar a cor do botão. Então eu vou clicar no botão, descer aqui, vai ter o background color. Eu vou selecionar aqui o frame que eu criei aqui no Figma para poder copiar essa cor aqui. Agora eu vou voltar aqui e selecionar aqui o nosso botão. Pronto. Aqui agora a gente já tem um botão. E o texto do botão, eu vou botar ele aqui. Vou selecionar o tamanho da fonte, vou botar ele em bold. Na verdade eu vou botar ele em semi-bold, que eu acho que bold ele vai ficar muita coisa. Então eu botei aqui no peso 600. E a primeira seção ela tá feita, tá? E aí para você fazer a próxima seção, você vai clicar aqui. Você vai clicar aqui nos elementos, vai selecionar o body aqui de novo, vai criar uma outra seção. Então, ó, aqui ele agora tem 2 seções. Eu vou publicar aqui esse site, só para a gente ver como ele está ficando. Preciso verificar o e-mail. Eu posso clicar aqui nesse olhinho aqui para ver como ele está ficando. Então, olha só. Se eu aumentar aqui o tamanho, como eu disse aqui embaixo, você poderia ter feito isso daqui um pouco melhor. Você apagava um pouco mais aqui, ele ia ficar uma transição um pouco melhor, mas a gente vai deixar ele assim mesmo, tá? A questão aqui é a seguinte. O tamanho aqui dessa div block aqui que a gente selecionou, ela tá 1140. Porém, agora a gente precisa centralizar isso daqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar na seção, que é o principal, selecionar essa parte aqui para ele virar uma
Flexbox. E a gente agora pode centralizar ele aqui, ó, no centro, e ele ficou um pouco melhor, tá? Clicando aqui, você pode, aumentando e diminuindo o tamanho, você pode selecionar aqui o breakpoint maior, e aí você vai ter que regular isso daqui, esse padding que a gente deu aqui em cima, você vai ter que regular ele. Foi aqui na section que a gente deu esse padding, então você vai ter que regular ele de acordo com esse tamanho aqui, porque aqui ele fica um pouco maior e ele afasta um pouco mais. Então você pode selecionar aqui, ó, e subir ele um pouco, para ele ficar um pouco melhor no 1920 por 1080, tá? No monitor de 1920, ó, aqui ele ficou certinho. A gente não precisa mexer em mais nada. A gente agora vai para a próxima sessão. Aqui nessa próxima sessão, eu vou deixar para o próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e eu vou subir esses vídeos todos juntos. Então, acabando esse vídeo aqui, você já pode ir lá pro outro, tá? Eu vou dar uma pausa aqui para beber uma aguinha também. Então, eu vou parar por aqui nesse vídeo. A gente continua ele na segunda parte. Eu vou subir todas as partes juntas, só para esse vídeo não ficar muito grande. E eu vou pedir para você curtir esse vídeo aqui, me seguir aí, se inscrever no canal se você já não se inscreveu. E me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar ele aqui na tela para você me seguir lá, tá bom? Eu também posto conteúdo lá no Instagram para te ajudar a web designer, ajudar designer também. Então me segue lá no Instagram e a gente continua a segunda parte, que já vai estar disponível aí, você pode assistir. Valeu!